aconteceu ontem, essa cena que a gente acompanhou, para quem não viu, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, apareceu numas imagens brigando num shopping aqui no Rio de Janeiro. Uma cena deplorável, né? Independente do que aconteceu antes da briga, a gente é contra a violência, é crime brigar. E, além de tudo, a gente tem que considerar que, além de vice do Flamengo, ele é vereador. Então, envolve muitas questões, porque é um funcionário pago com o nosso dinheiro, afinal de contas, né? Queria saber, Luísa, o que você achou das imagens e o que você acha que deve acontecer com o Marcos Braz agora? Dom, eu achei lamentável, né? Um cenário de caos que vive o Flamengo. A violência se tornou normalizada no Flamengo, que não é a primeira vez, não é um episódio isolado, né? São 3 agressões em menos de 2 meses, e a gente já viu envolver dirigente, a gente já viu envolver agora torcedor e dirigente, já tivemos comissão técnica e jogador, enfim, a violência foi realmente normalizada no Flamengo. Eu achei as imagens terríveis, péssimas, muito graves, uma agressão a um torcedor e ainda com a ajuda de outras pessoas, né? Considerando que o Marcos Braz, como você mesmo falou, ele não é só um dirigente do Flamengo, mas ele tem responsabilidade também com a população da cidade do Rio de Janeiro, porque ele é vereador, no momento em que ele deveria estar trabalhando em prol da população. E aí a gente viu as notícias, né, os relatos de que ele chegou a computar presença, mas depois foi computada a falta porque ele não participou da votação do dia. Lembrando que o Marcos Braz, ele é o segundo vereador menos assíduo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, ele tem essa responsabilidade social também, além de dirigente, além do crime que é agredir uma pessoa, um torcedor. Então, é realmente lamentável que isso esteja acontecendo. Para mim, ele tem que ser afastado, isso tem que ser apurado melhor. E os relatos, né, mordida na virilha, olha que loucura, olha que ponto chegamos nessa situação, que mostra o total cenário de caos que vive o Flamengo hoje. E como você falou, durante a briga, o momento da briga, acontecia a sessão na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e o Marcos Braz registrou presença online, mas ele não participou da votação que votaria, né, um empréstimo de 702 milhões de reais para a prefeitura junto ao BNDES. É um absurdo atrás de absurdo, né, Arnaldo? Bom, essa situação do conflito de interesses, né, do Marcos Braz como vereador e homem forte do futebol do Flamengo, esse tipo de situação de onipresença impossível deve acontecer todas as semanas, em todos os momentos, né? Ora ele está comprando presente para filho, ora ele está viajando com a delegação foi ontem para Goiânia, ele normalmente vai no dia dos jogos. A questão é que ele raramente aparece na Câmara dos Vereadores, embora tenha sido eleito por conta do Flamengo, né? Então obviamente, pela projeção que teve como dirigente do Flamengo. Então essa situação lamentável, ela acontece muitas vezes com figuras que se projetam via futebol e que o torcedor, eu sempre falo para o torcedor ter muita cautela, não ter cartolas como ídolos, né? Porque isso leva, por exemplo, a eleger um dirigente do futebol para algum cargo legislativo ou executivo e normalmente não dá bom, né? Então, cartola ídolo, esqueçam, por favor. Agora, sobre o fato específico, sobre a briga, mais uma, a terceira, como vocês falaram, em série, respondendo um pouco a nossa enquete, como as outras 2 brigas pouco resultaram em punições, soluções, eu não acredito que essa terceira tenha algum desfecho razoável, né? Basta ver que na saída da delegacia, o vice-jurídico do Flamengo, o Duque de Abranches, e também a direção maior do Flamengo, Rodolfo Landim, colocaram o Braz como vítima de uma perseguição de uma torcida organizada, que, é verdade, na véspera ameaçou dirigentes, jogadores e comissão técnica via rede social. Fato, isso é fato. Tem esse contexto. Agora, para o que aconteceu no shopping, é uma distância razoável. Então, o que eu entendo é que, na briga, primeiro, a luta
Pedro, preparador físico do Flamengo, a solução foi a demissão do preparador físico e o afastamento do Pedro, a punição ao Pedro temporária, mais um pano quente do que qualquer coisa, porque a comissão técnica, inclusive o filho do preparador físico, continuou na Gávea, o Pedro foi reintegrado logo depois. Pouco depois, briga entre jogadores, Varela e Gerson. Qual foi o desfecho? Aliás, via Marcos Braz, os dois não foram punidos, porque o grupo não quis. E os dois foram para o jogo no dia seguinte, o Varela com o nariz quebrado. Lembram daquela cena maravilhosa? E agora é a terceira briga, dirigente e torcedor. Eu não acredito em nenhuma solução razoável para isso. Como vocês disseram e utilizaram a palavra caos, ela impera um pouco no Flamengo deste ano de 2023. É um vazio de comando absurdo que respinga no time de futebol, inevitavelmente. Hoje não existe conexão entre jogador, comissão técnica, direção e torcida, né? É como se fosse uma coisa muito fragmentada num time que vai disputar a sua última decisão do ano. Um time que está totalmente acostumado a ganhar, mesmo em meio ao caos, mas nesse ano específico não está conseguindo ganhar. Essa situação que o Flamengo ganha de qualquer forma, porque tem um ótimo grupo de jogadores, está sendo desafiada em 2023. E acho que se o Flamengo não mudar internamente, reformular time, direção, conceito, comando, ele não vai ganhar mais. É incrível, mas isso pode acontecer. E 2023 pode ser o pior ano dos últimos, desde a ascensão meteórica do Flamengo lá do Jorge Jesus 2019. Muito bom, como prometido, a gente vai colocar o Bruno Braz na nossa conversa, que é o repórter que está acompanhando o caso aqui no UOL. Ele ontem, coitado, ficou trabalhando até de madrugada, acompanhou a saída do Marcos Braz da delegacia, porque ele estava com o nariz machucado, foi lá prestar depoimento, etc. Queria saber, Bruno, você foi ao shopping também, né? Queria saber se você conseguiu alguma imagem, o que dizem as câmeras, se havia câmeras na hora da briga e as versões, um pouco das versões dos envolvidos nessa discussão. Bom dia para você e obrigada por vir aqui falar com a gente. Bom dia a todos. O Flamengo, ele não te dá paz, né? Quem está cobrindo o Flamengo não consegue ter paz nunca, ainda mais nesse ano, né? Então, a gente chegou no shopping um pouco depois do ocorrido, depois de toda aquela confusão, as imagens que viralizaram, que quando descobriram, né, toda a briga ali no shopping, rolou um amontoado ali na porta da loja. Eu fui até aquela loja. Assim que eu cheguei, a loja estava sendo reaberta. As funcionárias da loja foram orientadas a não dar entrevista, mas a gente conversou um pouco ali. A loja acabou ficando cerca de 2 horas fechada por conta de toda a confusão. O Marcos Braz acabou ficando um pouco lá dentro também, até a chegada da polícia. A polícia precisou chegar lá para ele sair de lá escoltado, e aí, né, sob gritos, enfim, críticas. A gente conversou com alguns lojistas que estavam próximos ali. A loja que estava na frente, onde exatamente ocorreu a agressão, e assim, foram unânimes. Todos os lojistas que estavam ali foram unânimes em dizer que o entregador, o Leandro, ele não agrediu ninguém, ele só foi somente agredido. De fato, ele estava ali na porta da loja fazendo as críticas ao Marcos Braz, e quando ele dá as costas e sai, um lojista chegou até a dizer: rapaz, ele está vindo aí atrás de você. Só que aí o Marcos Braz já estava em cima, junto com um amigo dele. No começo foi noticiado que era um segurança particular do Marcos Braz, mas na verdade é um amigo do Marcos Braz. Esse rapaz não é segurança. E aí os dois bateram no garoto. Nos vídeos que circulam, tem um primeiro que aparecem 2 rapazes xingando o Marcos Braz na porta da loja, mas na verdade esse garoto que foi agredido não estava com eles. Os garotos saem, aí depois passa esse menino que é um entregador de uma loja, de uma lanchonete ali do shopping, e aí ele faz as críticas também, dá as costas, e quando ele dá as costas, segundo as testemunhas, ele sofre agressão. E aí, depois de toda aquela confusão no shopping, o Marcos Braz foi conduzido à delegacia. O rapaz, o Leandro, o entregador, ele foi no Hospital Lourenço Jorge, porque ele estava machucado. Quando eu cheguei lá na delegacia, os dois já estavam lá prestando
depoimento. E aí você tinha os parentes do Leandro, alguns parentes, alguns amigos, amigas do Leandro, e tinha muitas seguranças do Marcos Braz. O pai do Marcos Braz estava muito exaltado. Eu até deixei de manhã em uma reportagem contando um pouquinho desses bastidores da delegacia. O pai do Marcos Braz chega lá gritando, dizendo que era um absurdo, que só quem tem filha sabe como é que é isso, de você sofrer um xingamento na frente da filha, no caso da neta dele, e que se ele estivesse lá seria pior. E aí ele diz que está muito nervoso e acaba indo embora, ele não fica até o final, até o Marcos sair. E aí muitos seguranças do Marcos Braz, particulares, chegou o chefe da segurança do Flamengo, Pinheiro, já está há anos e anos na segurança do Flamengo. E aí, depois de muito tempo, que eles esperaram, demorou bastante o depoimento, o Marcos Braz sai, ele prefere não dar entrevista aos jornalistas, né? E assim, aparentemente ficou bem visível que ele estava com um corte aqui, ó, uma ferida aqui, a ferida já estava cicatrizando, mas tinha um corte aqui, e ele entra no carro diretamente e sai. O menino, o Leandro, ele também não quis falar com a imprensa, ele saiu por fora, porque ele ainda foi para o IML. Só que os parentes do Leandro, eles confirmam aquela versão de que o Marcos Braz deu uma mordida na virilha dele. E aí uma menina que disse que era amiga dele, estava com uma foto no celular dela, até consegui fazer essa foto, ela estava sem internet, não conseguiu passar. Eu fiz a foto em cima do celular dela, que mostra uma ferida aqui na região da cintura do menino, do Leandro. Perfeito, Bruno, muito obrigada pelas informações. O que a gente espera agora? Quais são as etapas do processo? Então, assim, a gente ainda no final da noite a gente conseguiu apurar que no depoimento do Marcos Braz ele cita essa situação das organizadas, né? Parece até que ele mostrou o print que circulava de um comunicado de uma organizada fazendo ameaças. Então, o depoimento do Marcos Braz foi muito em cima disso, daquilo que, inclusive, o vice-jurídico Dunst diz na entrevista, de que estava tendo uma perseguição, que, de fato, eles cumpriram esse recado que eles tinham dado. Então, a versão do Braz foi em cima disso, e é possível que o presidente da torcida organizada do Flamengo possa ser convocado aí para depor. A Polícia Civil pediu as imagens das câmeras de segurança do shopping, que também vão ser analisadas. E, por enquanto, ele permanece no cargo, então, né, com o apoio da cúpula da direção do Flamengo. Sim, por enquanto ele permanece no cargo. Por enquanto ele é visto... Muita gente diz lá no Flamengo que ele é meio que o escudo do Landim, que quando as coisas vão mal no Flamengo, ele é o cara que está ali na linha de frente ali das críticas, e isso acaba deixando o Landim numa situação um pouco confortável nas situações de críticas. Então, eu acredito que, pelo menos até o fim dessa temporada, é difícil que haja mudança, mas, enfim, é um episódio complicado, né? Inclusive agora, né, Bruno? Vale lembrar... Pode falar, Arnaldo. Inclusive agora, né, de certa forma, indiretamente ou não, né, de uma outra circunstância, o Landim é muito alvo da torcida. Estive no Maracanã no domingo, sobre preço de ingresso, sobre apoio ao técnico, porque hoje é o técnico do Landim, não é o técnico exatamente do Marcos Braz. E na semana que tem todo esse contexto e contestação ao presidente do Flamengo, tem um episódio envolvendo o Marcos Braz, que nós estamos falando muito do Marcos Braz aqui, e indiretamente ele está servindo de escudo também para o presidente, mesmo nessa situação caótica, né? Exatamente. Eu estava te acompanhando aqui, Arnaldo. Também o curioso dessa história é que, porque a delegação do Flamengo viajou ontem às 4h. Então, nesse período que a delegação do Flamengo estava viajando para Goiânia, para o jogo de hoje, o Marcos Braz não só foi com a delegação, como também deveria estar, e você estava falando, deveria estar na Câmara e não esteve, né? Fez só aquela presença online ali, mas
de fato mesmo ele não estava. Então, assim, complicado. O Flamengo joga hoje pelo Brasileirão contra o Goiás em Goiânia. Em 4 dias tem a final da Copa do Brasil. No Brasileirão são 12 pontos a menos que o líder Botafogo. E na última partida teve a derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. Luísa, como que você acha que esse episódio pode interferir, talvez não no jogo que não é a prioridade, né, mas no jogo da final da Copa do Brasil? Acho que pode entrar em campo sim, viu, Domi? Porque é parte de um contexto maior, né? O Flamengo hoje é um barril de pólvoras e isso é mais um elemento que vai inflando ainda mais esse cenário de caos, como já colocamos aqui. Se essa diretoria ela tem uma competência, isso é reconhecido por colocar o clube financeiramente numa situação confortável, estável, com dinheiro para contratar jogadores, por outra ter uma falta de comando completa, né? Não controla os bastidores, já falamos aqui das brigas todas que aconteceram, a relação do Sampaoli com os jogadores não é boa, isso também vai para dentro de campo, há essa cobrança muito grande em torno dos títulos perdidos, o Flamengo perdeu tudo que disputou até agora na temporada, então é mais um fator que também joga junto, e a torcida está completamente insatisfeita e com toda razão, por conta dos preços dos ingressos, e o Arnaldo estava lá no Maracanã, Bruno trabalhando também, perceberam isso de uma forma muito clara, né? Acho que quem esteve lá percebeu isso, como essa insatisfação do torcedor acabou influenciando. Claro que a torcida vai apoiar, é uma final, mas esse sentimento, isso estava presente, então não tem como você blindar totalmente o jogo, né, o que acontece em campo, do cenário, do ambiente fora dele. Tudo isso acaba interferindo. Então são muitos elementos que vão transformando esse Flamengo num cenário cada vez pior, né? E é isso, é claro. Tanto que a gente vê os resultados dessa temporada, um time que mesmo com um elenco tão qualificado, que a gente fala aqui que é o melhor elenco do Brasil, talvez, pode comparar com outros, com o Palmeiras, mas com jogadores tão qualificados, e nessa temporada não vem conseguindo ter os resultados, porque o que acontece fora entra em campo também.